Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião. Nós vamos fazer agora, para a nossa ambientação, a leitura do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, lição 91. A alegria que se demonstra é força contra a tristeza e o medo. Ao abrir-se num sorriso, você encaminha a alegria em direção aos outros e também a si mesmo. É como se dissesse estar contente consigo mesmo, com a vida, com eles, com Deus. O sorriso que vem do mais profundo sustenta a mente, a semelhança do combustível que sustenta o motor. Por isso, não se feche, nem seja indiferente ao sorriso dos outros. Eles demonstram uma alegria que precisa encontrar ressonância para continuar existindo. Sorrir é mostrar que vale a pena viver. Vamos agora agradecer ao nosso amigo e amado irmão Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje nessa noite, envolvidos com mais esse momento de paz e harmonia, pedindo aos amigos trabalhadores e mentores desta casa que nos envolva para que possamos ter uma reunião tranquila, que possamos aprender e ouvir aqui tudo que nós necessitamos para essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar agora para a nossa palestra da noite. A palestra vai ser realizada pelo nosso irmão Ricardo Pimenta. Ele é do Grupo Espíritas Missionários da Luz, que fica na Rua do Fomento 600, em Santa Cruz. E nós estamos continuando o terceiro mês do Projeto Educativo Doutrinário PED, A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 1. E o nosso tema da noite é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Nós vamos agora convidar o nosso irmão Ricardo Pimenta e vibrar com ele. Muito boa noite a todos. É sempre uma felicidade imensa poder estar aqui, poder trazer as reflexões que o Espiritismo nos permite fazer a respeito da nossa vida, a respeito de Deus, da espiritualidade. E hoje fico muito feliz de falarmos de um assunto que até pouco tempo, na nossa história, enquanto humanidade, estava envolto em misticismo, em folclore, até em romantismo. Quando nós pensamos no papel da fé na construção da nova era, que é o projeto educativo do mês, nós vamos perceber que a fé, ela deixou de ser um artigo, uma ação, em que estava envolvida em misticismo, em crenças, e ela passa a se tornar uma alavanca, ela passa a se tornar uma força que, quando trabalhada, quando desenvolvida, ela nos faz fazer prodígios. E quando nós pensamos em todas as possibilidades que a fé nos confere, a gente se lembra de Jesus. Jesus que curava, Jesus que esclarecia. E quando nós, avançando pela história, nós vamos percebendo outras figuras que se utilizaram da fé, não de qualquer fé, daquela fé que era colocar uma oferenda no altar, uma fé que estava ligada a um martírio, de íntimo, de flagelo, mas algo que os movia a esclarecer, a orientar, a transmitir o bem, o valor daquilo que Deus sempre teve para a criatura, todo aquele projeto de vida. E quando nós pensamos enquanto fé, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 6 e 7, que é a referência bibliográfica da noite de hoje, do estudo, ela vai nos revelar a fé religiosa, condição para a fé inabalável. Então, a fé religiosa
ela é a fé que ela é compartilhada por um grupo de pessoas que confiam, que acreditam, que desenvolvem esses aspectos a partir de um referencial. Antigamente, a fé dos egípcios estava voltada para os seus deuses, os gregos para os seus deuses também, para os seus templos. Mas hoje, 2025 anos depois da encarnação de Jesus, de todos os seus exemplos, hoje que a ciência ela invade, porque a ciência ela invade as nossas vidas. Hoje, se você não conseguir mexer na rede social, nos WhatsApps da vida de comunicação, se você não conseguir mexer nos equipamentos eletrônicos, você fica ultrapassado. E hoje o conhecimento científico, ele entra nas nossas vidas e muitas vezes nos coloca em xeque, nos faz duvidar dos aspectos que não podemos sentir. E, fazendo uma busca bem rápida, qual é o objetivo do Espiritismo? Quando nós, enquanto espíritas, buscamos explicações para a vida, para a realidade, para estarmos aqui. E quando nós pensamos, eu fiquei pensando assim, nossa, e se eu fosse ateu e quisesse entender qual é o objetivo do Espiritismo? O que o Espiritismo teria a acrescentar na minha vida? E eu busquei fazer como qualquer um faria. Peguei meu celular, e despretensiosamente fiz o quê? Eu fui lá no Google, que é normalmente agora o mecanismo que a gente tem as ferramentas para pesquisa, e coloquei lá qual é o objetivo do Espiritismo. E aí, a inteligência artificial, que também é uma novidade, me fornece assim. Segundo Kardec, o objetivo principal do Espiritismo é o melhoramento moral e espiritual da humanidade, através da compreensão da realidade espiritual e da aplicação prática dos ensinamentos morais. Então, quando nós, nessa simples busca sobre qual é o objetivo do Espiritismo, nós encontramos algo que é essencial para o nosso estudo de hoje. Para esse esclarecimento que a gente se permite fazer à luz do Espiritismo. Qual é o objetivo do Espiritismo? Compreensão da realidade espiritual. Então, como falar de fé se nós sequer, não falo todos, mas uma grande parte da população sequer acredita em realidade espiritual? Como falar de fé se nós não sentimos a realidade espiritual? Então, falar de fé seria, na conotação religiosa, seria falar de algo que a gente não sente, não vê, não percebe, mas que entende que nos é possível desenvolver. E aí eu fiquei, nossa, como é que eu faço, para trazer um exemplo prático para essa questão da fé? E aí eu pensei assim, como compreender algo que não se vê? E aí nós vamos entrar num atributo nosso, que seria o quê? O ato de fé. Só que não essa fé que a gente entende, que está ligada a seres mais poderosos, a ritos, a amuletos. É a fé que está ligada, a um sinônimo de verdade. Porque quando eu falo essa toalha azul, quem não está vendo a toalha precisa o quê? Confiar na minha palavra. E confiar na minha palavra significa acreditar que o que eu estou falando é verdade. Então, quando nós trazemos uma definição de verdade, é por isso que é importante a gente buscar os conceitos. Quando nós buscamos uma definição de verdade, a gente vai encontrar mais ou menos assim no dicionário. Verdade: perfeita correspondência entre um fato e a realidade.
Então, a perfeita correspondência entre um fato e a realidade, nós entendemos que é verdade, é a verdade. E a fé, ela é essa compreensão de que aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós desejamos, é possível. Então, a fé, enquanto atributo do homem, ela é desenvolvida a partir do momento que nós acreditamos que aquilo é possível. Se eu fizesse uma provocação a vocês, olha, eu gostaria que esses livros se levantassem. Quem é que acha que isso é possível? Olha, pela força do pensamento, muito pouco provável. Mas, será que isso realmente é impossível? Será que por algum motivo, alguma intervenção de efeito físico, os livros não levantariam? Então, nós vamos buscando explicações, compreensões, para o quê? Para justificar, para entender os fenômenos da natureza. Natureza essa que nós estamos inseridos. E nós, enquanto seres encarnados, todo o nosso conhecimento, ele é adquirido a partir dos nossos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar. E se eu colocasse uma vela acesa aqui, né? Colocaria uma vela acesa aqui, e oferecesse R$100 para quem conseguisse, de olhos vendados, né, localizar a vela, seria fácil? Facílimo. Por que seria fácil? Porque você sentiria o calor da vela. Então, o calor da vela vai te guiar, mesmo de olhos fechados, até o quê? Até aquele objeto em que você vai ganhar ali os R$100. Por que você sabe que seguir o calor até o objeto é a medida correta de alcançá-lo? Porque a razão, a compreensão que nós temos de realidade nos permite entender isso. Então, meu raciocínio, minha compreensão de vida, aquilo que eu aprendi na escola, na vida, diz que à medida que vou me aproximando, vai ficando mais quente. Então, essa compreensão nós adquirimos enquanto conhecimento da realidade na escola. Mas como falar de fé, que é um atributo, muitas vezes para nós, imaterial, inalcançável, de difícil promoção para as nossas vidas, nos itens, nas questões que nós queremos. Então, nós vamos avançando aqui, né? Pela nossa reflexão e compreensão da realidade, sabemos que o calor é irradiado à chama. Nossa compreensão da realidade material passa pelos nossos sentidos. Ao sairmos da escola, ou antes disso, somos confrontados com um desamparo existencial que acaba preenchendo, né, aquilo que nós não conhecemos. Então, nós, na vida material, nós sofremos de quê? Um desamparo. Muitas vezes, quando saímos da escola ou até antes disso, nós não sabemos qual o nosso objetivo de vida, qual o sentido da nossa existência. Todas essas questões, elas vão se aflorar, e se nós não tivermos uma crença, um objetivo para desenvolver para as nossas vidas, nós ficaremos ali desamparados. Quando nós, no começo do estudo, né, fizemos aquela provocação, qual é o objetivo do Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é fazer o quê? É nos possibilitar sair dessa carência, desse desamparo. Porque o Espiritismo ele vai nos permitir entender, compreender e, de uma maneira figurada, enxergar essa realidade que dirige as nossas vidas. Quando nós estudamos o Espiritismo, quando nós, à medida que vamos estudando, né, as obras de Kardec, compreendendo a relação entre o mundo espiritual e o mundo real,
nós vamos percebendo que o nosso mundo, ele é de origem espiritual. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai mostrando ali a intervenção da espiritualidade na promoção intelectual, moral e fisiológica do homem. Inteligência organizada é sinal de quê? De inteligência ativa. Tudo aquilo que nós vemos organizado, essa mesa está organizada? Está muito bem organizada. Toalha, púlpito, microfone está organizado. Isso se dá ao acaso? Não. Isso é fruto de uma organização, de uma inteligência dirigindo todo esse aspecto da realidade que nós estamos observando. Então, para estudar a fé a partir da perspectiva espírita, nós vamos compreender que o espiritismo ele é uma ferramenta. Ele nos permite perceber, entender e atuar. Esse que é o mais difícil de nós, muitas vezes, aceitarmos. Ele nos permite as ferramentas para nós atuarmos diante da natureza. E quando tudo isso, quando tudo isso não preenche nessas questões materiais, a gente vem com o Espiritismo. E o Espiritismo, ele vai nos pôr a par de conceitos, de princípios, como reencarnação, lei de causa e efeito, Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Espírito como princípio inteligente. Então, todas as questões, tudo aquilo que está dentro da natureza, do mundo, tem um sentido, tem um objetivo, tem uma definição. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel é fantástico, né? Ele diz que a fé não tem, no vocabulário vulgar, definição. Porque para entender a fé, nós temos que o quê? Vivenciá-la. Nós temos que experienciá-la. Só quem quis muito alguma coisa e desejou, a partir do momento que a gente compreende as possibilidades daquilo que queremos, vai compreendendo o que é a fé, o que é desejar, o que é o pensamento contínuo, trabalhando, desenvolvendo para que nós adquiramos aquilo que queremos. Não uma fé que já foi utilizada no passado como barganha, como objetivo de justificativa para atos equivocados, mas a fé como um atributo individual que permite o ser se desenvolver, entender, ter propósito, sentido, significado de vida. Por quê? Porque compreende que esse momento da sua história, enquanto uma encarnação, ele é passageiro. Ele é passaporte, ele é um trampolim para cada vez maiores desafios dentro dessa natureza em que nós estamos inseridos. Avançando, eu vou pegar aqui o livro. Eu trouxe aqui alguns trechos do nosso estudo aqui, para que a gente perceba que na obra, quando nós lemos a obra, quando buscamos, quando pesquisamos, é a grande oportunidade de desenvolvermos essas nossas potencialidades. Está assim no item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos faz as provocações. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa que não tem fé. Pulando um pedacinho aqui, falamos das verdades espirituais fundamentais e não de tal ou tal crença particular. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nortear toda a nossa busca por compreensão de fé. Ele vai dizer que, olha, falamos de verdades espirituais fundamentais. A fé espírita, a
questão que nós vamos desenvolvendo enquanto possibilidade da realidade, ela vai nos trazer esclarecimentos de questões espirituais fundamentais. Qual a questão mais básica, fundamental, ensinada por Jesus, como lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, essa lei fundamental, essa regra fundamental, ela vai possibilitando cada vez mais nós entendermos que tipos de ações vão gerar consequências. Que tipos de ações vão nos gerar consequências que vão nos dar os méritos para alcançar os nossos objetivos. Então, a fé espírita, a fé que o Espiritismo explica, ela nos permite atuar sob as condições da natureza. Não as condições da natureza, o vento, o terremoto, mas quais condições da natureza? Quais condições da natureza? Ter nascido em um lugar com uma dificuldade social, mas ainda assim ter um sucesso na vida. Nascer com uma enfermidade e ainda assim se destacar de alguma maneira. Então a fé ela vai nos mostrar que, independente da circunstância em que nós nascemos, onde nascemos, nós podemos alcançar destaque intelectual, moral, a partir da nossa vontade, do desejo, da disposição íntima de o quê? Buscar se desenvolver. E ele continua: não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé, e se a procurarem, com sinceridade a encontrarão. Então Kardec, ele revela que não cabe à fé ir até as pessoas. Quando Deus cria os espíritos, eles não criam uns mais propensos a ter fé e outros menos propensos. Não seria da justiça divina. Ele nos cria simples ignorantes. Hoje nós temos a oportunidade de estar onde? Aqui estudando, compreendendo, entendendo o Espiritismo. Todos os seres têm a mesma oportunidade? Sim. E onde estão aqueles que por muitas vezes hoje nós chamamos, vamos ao centro hoje, a palestra, não quer, tem novela, tem futebol, tem lanche. Só que as oportunidades, elas estão aí. Mas quantos de nós aproveitamos a oportunidade de desenvolver os nossos conhecimentos para assim entender as consequências das quais estamos sofrendo? E ainda assim, a possibilidade de entender, de ganhar confiança, entendimento e propósito nas metas que queremos. Kardec continua aqui no item 7, tá? Está falando da fé. Nuns é negligenciada, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Ele diz aqui, por que nem todos desenvolvem a fé? Nuns é negligência, a pessoa não quer desenvolver, não quer se melhorar, não quer entender, negligência. Em outros, nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Então, nós temos 3 aspectos que nos impedem de desenvolver a nossa fé. O primeiro é a negligência. Hoje eu não vou ao centro, deixa para ir amanhã, deixa para ler o livro amanhã, deixa para depois. Só que a nossa encarnação, ela tem o quê? Um tempo contado. 60, 70, 80, 90 anos. E as oportunidades que nós temos, talvez não as tenhamos amanhã. As oportunidades que estamos tendo hoje de conhecer, de praticar, de desenvolver a nossa espiritualidade, talvez não a tenhamos amanhã. Então, por isso que é importante nós entendermos o que é que está nos impedindo de desenvolver essa fé, essa força ativa que nos permite nos conectar cada vez mais com Deus. O que é que está me impedindo? Negligência?
Medo de mudar os meus costumes? Por quê? Porque a reunião pública é sexta-feira às 20 horas. E se tiver um aniversário às sextas às 20 horas? E se tiver uma confraternização de amigos às 20 horas? Eu vou ter que mudar o meu comportamento, mudar a minha conduta? Então esse medo, ele existe. E o orgulho, Kardec aponta o orgulho como mais um dos critérios. Nossa, peraí, se eu acreditar que tem um ser superior a quem eu posso pedir, entender, então ele tem mais poder do que o homem? Então, eu não sou obra da evolução humana, mas sim de alguém que intermediou o meu desenvolvimento? Então, muito do orgulho dos cientistas, daqueles que ainda não acreditam, né? E muitas vezes buscam argumentos para negligenciar a questão da fé, está no orgulho, na vaidade. Caminhando aqui para o finalzinho desse item, essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não pertencem senão com ela. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Kardec, a partir do seu estudo, da compreensão da realidade espiritual, o que ele vai compreender e vai nos revelar? Que o fato de nós termos atributos mais destacados na fé, revela o quê? Que nós temos alguma compreensão pregressa, anterior, que já desenvolvemos em algum outro momento da nossa história. Nessa vida? Talvez não, em vidas pregressas. Ao mesmo passo de que a recusa por não compreender a fé, não entender a espiritualidade como algo que faz parte da nossa vida, também são questões ligadas ao quê? Atraso moral e intelectual do espírito. Espíritos que já tiveram suas oportunidades e ainda não estão, né, fazendo valer a oportunidade. A fé no Espiritismo, neste modelo de compreensão da natureza, então é importante nós percebermos, nós entendermos o Espiritismo. Espiritismo, a gente pode falar assim, Espiritismo é uma religião, Espiritismo é uma filosofia, Espiritismo é uma ciência. Mas o que o Espiritismo ele faz por nós? O que o Espiritismo faz por nós? O Espiritismo, a fé no Espiritismo, quer dizer, neste modelo de compreensão da natureza na qual estamos inseridos, é real porque é estudada nos fatos e na lógica, ou seja, na razão. Então, o Espiritismo é uma ferramenta para nós estudarmos, nós compreendermos os fenômenos da realidade que ainda não temos explicação. O que explica Mozart aos 4 anos tocar piano? O que explica crianças tão pregressas, né, tão boas e educadas, enquanto outras tão precoces fazendo atos de maldade? O que explica isso? O que explica, né? Eu gosto muito quando eu falo de fé, porque muitas vezes eu converso com pessoas que não têm uma linha religiosa. E eu sempre falo, olha, se eu fosse ateu hoje, não acreditasse em Deus, eu conheceria, entenderia o Espiritismo a partir da perspectiva científica. Quem já ouviu falar em experiência de quase morte? Para mim, a grande porta de entrada do ser para o Espiritismo poderia ser através do estudo da experiência de quase morte. O que explica um ser que teve uma parada cardíaca, não teve pulsação vital, e aí depois de 8, 10 minutos, ele acorda, né, desperta? De que maneira? Estava em um lugar bom ou ruim? Estava com quem? Com pessoas desencarnadas da minha família. Estava vivendo o que se passava no ambiente. Então nós vamos percebendo que a ciência ela vai cada vez mais se aproximando dessas considerações que até então não tinham explicação, mas que são possíveis de explicar com o Espiritismo. E a fé é uma delas.
Mas como faremos para desenvolver a nossa fé? Será que a fé, ela um dia vai ser compartilhada por todos os seres? Será que um dia a fé, todos os seres humanos, eles compartilharão de uma fé forte e edificante? A resposta é certamente. E de onde está a referência bibliográfica para a gente entender essa proposição? Aí nós vamos aqui, gosto de trazer os livros, mostrar a fonte. Quando nós vamos aqui, Livro dos Espíritos, né, questão 780, ele vai falar do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral, ele faz o quê? Ele vai avançando à medida que o ser intelectualiza e vai entendendo o que é bom e o que é ruim. E aí Kardec pergunta aos espíritos assim, como pode o progresso intelectual engendrar, gerar o progresso moral? Como pode? Por que todos os seres não têm essa fé ainda comprovada, fluente? Por quê? Fazendo compreender, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Será que a gente conseguiu perceber? Por que a nossa sociedade, por que a civilização humana é tão negacionista em termos de espiritualidade? O que está nos faltando? O aspecto intelectual. O aspecto intelectual falta. Quem aqui ainda acredita que a Terra é plana? Ninguém, né? Hoje a gente vê que a Terra é redonda. Quantos morreram por afirmar que a Terra era redonda? E morreram convictos de quê? Da sua ideia. Eles tinham fé, eles tinham certeza de quê? Do que eles falavam era verdade. Então, para nós compreendermos, para nós entendermos que quanto mais nós avançamos intelectualmente, vamos compreendendo o quê? A diferença do certo e do errado. O nosso livre-arbítrio vai avançando e a nossa moralidade vai melhorando. Melhorando a nossa moralidade, o que acontece? A nossa fé também vai avançando, vai melhorando, vai se tornando cada vez mais o quê? Mais potente. Hoje nós, será que nós andamos seguros na rua? Não. Será que eu tenho fé, eu tenho certeza de que não posso ser furtado? Não tenho essa certeza. Mas será que eu tenho fé de que se quem me lesar for pego, ele vai responder? Vai ser preso? Sim. Por quê? Porque nós temos leis, nós temos uma Constituição. Então, a regra, a circunstância social, a organização social, ela me faz acreditar em alguma coisa que é possível. Só ainda não é possível porque todos os seres que compõem a nossa sociedade ainda não estão devidamente moralizados. Para a gente entender, eu trouxe uma série de vídeos para a gente compreender essa questão da fé, para a gente perceber que a fé, ela não está ligada a seres, a crença num ser, a ritos, a entendimentos de alguma circunstância. A fé, ela é uma disposição íntima do ser. Kardec, ele ainda fala, ele ainda traz uma definição muito bacana, não vou utilizá-la agora não, mas no item seguinte, a fé divina e a fé humana. Kardec, o espírito protetor, mensagem de 1863, ele define a fé assim, o que pode o homem quando tem fé? Quer dizer, a vontade de querer. Então a fé é essa vontade de querer que ainda está fragilizada em nós, em um mundo de provas e expiações. E com esses vídeos a gente vai perceber que essa vontade de querer,
já foi mais vacilante ainda do que é hoje. E a nossa fé, essa vontade de querer uma sociedade justa, a fé de querermos ser, essa vontade de querermos ser felizes, ela vai sendo construída a partir do momento que nós entendemos qual é o nosso papel dentro da sociedade, dentro da natureza, como agentes de quê? Dessa divindade, do propósito de Deus. E ainda assim, vou só terminar de ler aqui, o que pode o homem quando tem fé? Quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Então, além de ter uma vontade de querer, eu preciso ter certeza de que essa minha vontade pode receber o que é? O cumprimento. Pode colocar o primeiro vídeo? A gente vai ter uma passagem aqui da época de Jesus. Desculpe informar. Não gostaria de vir no trânsito. Eu tenho que criar uma casa. Eu quero muito bem. Ele é bom e cuidadoso, é nosso filho de criar. Isso é muito mal. Com toda humildade. Você quer tocar a sua casa? Eu queria isso. Eu não sou filho pequeno na casa. Eu sei que se disser uma palavra, eu não será nada. Eu sou um homem da autoridade. E mesmo tenho autoridade sobre 6 soldados, e se eu disser a algum deles, faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser a outro, vá ali, ele sempre virá. Eu não preciso ver. Deus. Então, se for bastante, dizer uma palavra, que assim seja. Você é comigo, Senhor. Eu não encontrei tanta fé no povo de Israel. Hoje, sua fé curou seu filho. Fantástico, né? E aí a gente pensa assim, nossa, olha a lição que Jesus, não vou me lembrar onde está. Não, isso é depois. A gente vai pensar, a gente vai perceber, olha a lição que Jesus nos dá. Olha a lição que Jesus nos dá. Não vou lembrar em qual passagem do Evangelho, tá? Essa do centurião. Mas Jesus vai falar o que para ele? Olha, a sua fé, a sua disposição íntima de pensar no seu servo, são bem, o curou. Então, quando nós pensamos em fé, Jesus fala o quê? Nem em Israel, olha só. É como se eu falasse assim, ó, nem entre os espíritas eu conheci alguém que acreditasse tanto em alguma coisa. Será que nos doeria isso? Imagina aqueles israelitas ouvindo isso, aqueles judeus. Nossa, como assim, Senhor? Nem Israel. E aquela fé, aquela vontade ativa, aquela disposição íntima, partiu de quem? Partiu de um romano. Alguém que não compartilhava a crença de Jesus, alguém que não entendia a realidade espiritual como Jesus, ou
os israelitas entendiam, mas o que ele tinha de diferencial? O que ele tinha de diferencial? Uma vontade ativa, íntima, um pensamento dirigido por quê? Para o seu desejo. E ele alcança. E a gente ainda tenta voltar, né? E a gente percebe, até ele é um vídeo, né? É uma ilustração, mas na passagem a gente vai perceber o quanto que Jesus nos provocava. Para quê? Para que desenvolvêssemos a nossa fé. Olha, nem Israel, tá vendo aqui? Vocês estão me seguindo? Nem Israel. Entre todos vocês eu não encontrei alguém que tivesse tanta fé. Nem entre vocês estavam me seguindo. E olha que os apóstolos, os seguidores compartilhavam o quê? Da visão de mundo de Jesus. Estão percebendo que é a fé? A fé, ela realmente, nós não conseguimos, né, como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 6, nós não conseguimos traduzi-la num vocabulário vulgar. É algo que se sente, é algo que quando você conquista, você reconhece, você tem um sentimento de gratidão. E a fé, né, quem já hoje, em 2025, nós temos, né, um estudo da física avançando. O que diz a física quântica? Alguém já escutou falar em física quântica? A física quântica, ela diz o quê? Que o olhar do observador influencia onde? No fato observado. Isso é física quântica. Então, o cientista, enquanto está olhando o fótonzinho lá, enquanto ele não está olhando, ele se comporta como onda. Né? Tem um experimento, depois que ele quiser buscar na internet. Quando você olha, ele se comporta como partícula. Então, o olhar, o que isso quer dizer? Aquilo que Jesus estava nos revelando lá atrás. Que nós, através de um pensamento dirigido, uma ação realmente voltada no bem, nós conseguimos o quê? Atuar aonde? Na natureza. Será que aquela expressão a fé move montanhas, ela ganha um novo significado? A partir da perspectiva espírita, da compreensão da realidade que nós adquirimos, estudando o espiritismo? Olha o que o espiritismo faz por nós. Pode botar o segundo vídeo para a gente ver. Dá uma pausinha. Esse Dennis Birgman, só para dar uma referencial dele. Dennis Birgman, ele é um neurologista, ele é médico neurologista, ele faz experimentos relacionando, né, busca explicação científica para a fé, para essa espiritualidade. E aí, ele fez um experimento, né, eles fazem um experimento acho que é na Universidade de Manaus, né? Pode colocar para a gente. A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era verdade. Ela ajuda porque tem gente falando específicas, né? Que você vê, ou atrai a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o paciente? O cara nem sabe que está orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil, e me transformando em coma para manter o coma, inclusive, ele não tem noção de atividade física, que dirá que alguém está orando por ele. Como que você chega num trabalho de só isso? Com mais de 1000 pacientes, você tem melhora muito maior, de muito maior, num grupo em que orava por eles. Como é que você explica isso? E ele é o quê? Neurologista. Ele é alguém que estuda fisiologia. Ele é alguém que está buscando compreender por que é que a vibração, a oração, para nós tem uma outra conotação oração. Tem o quê? Vibração, né? Pensamento dirigido. Por que é que, né? Em um experimento, olha, temos um grupo de 1000 pessoas. E aí, dessas pessoas que estão em coma, se as pessoas estão em coma, elas não estão ali, né, dormindo, né? Estão ali, sem noção de consciência. Como que quando você põe um grupo para orar por essas pessoas, e aí você tem pessoas que estão em coma e tem pessoas que estão ali na mesma circunstância, mas um grupo de pessoas está orando por aquelas, vamos supor ali, 100 pessoas que estão em coma.
Como que na mesma circunstância, as pessoas que são mentalizadas, que recebem oração, elas conseguem indicadores vitais melhores. Indicador vital, por exemplo, é conseguir regular a pressão sem tomar medicação, respirar sem ajuda de aparelhos. E a grande pergunta que o neurologista fez é: por que é que pessoas que recebem esse pensamento dirigido, essa vibração, elas têm indicadores de saúde melhores dos que as outras que não estão recebendo essa oração? Como é que a gente explica isso? Porque não tinha experimento, estava todo mundo igual. A partir do momento que comecei a orar para aquelas pessoas, o nível de saúde delas melhorou. O que explica isso? Será que a fé, ela é realmente só um artigo religioso, folclórico, romântico? Não. Ela tem um fundamento que o Espiritismo nos revela. São impulsos magnéticos que a gente envia através do pensamento, através do nosso amor, que influenciam aonde? Naqueles organismos. Quando você está com um animal, tem uns 3 dias aí, né? Minha cachorrinha começou a falar: o que eu fiz? Dei um passo nela. Parei ali, mentalizei que você melhora o estômago, parecia que estava vomitando, e ela restabeleceu essa vontade ativa, esse pensamento dirigido. Hoje nós ainda não conseguimos explicar, mas são questões que a física, à medida que vai avançando, ela vai compreendendo, ela vai entendendo, e aí a fé, a confiança de que se orar como aquele centurião, e aquele centurião fez, né? Fez aquele pensamento dirigido para o servo dele há quanto tempo atrás? 2000 anos, e aquilo era visto como um milagre. Será que hoje, esses pacientes que estão melhorando, será que isso é um milagre? Ou tem uma ação humana por trás daquela melhora? Estão conseguindo compreender a questão da fé? Enquanto força ativa, enquanto potencial que a gente desenvolve? Como é que eu faço para melhorar minha fé? Como é que eu faço para desenvolver, aumentar a minha fé a um nível de curar as pessoas, de evitar equívocos na minha vida? Como é que eu faço? Estudando, atividade no bem. Não foi o que Jesus recomendou? Amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. A receita, desculpa falar dessa maneira, a receita está onde? Está no Evangelho de Jesus, está no Espiritismo. E também na nossa disposição de fazer o quê? De querer mudar, de querer combater o quê? Todos esses indicadores que o Kardec colocou aqui: o orgulho, a negligência, o medo de mudar hábitos. Então todo esse conjunto de atitudes nossas vai aumentar a nossa fé, vai melhorar a nossa disposição para atuar cada vez mais no mundo e fazer o mundo o quê? Mais feliz, um mundo melhor. Pode colocar o último vídeo. Surpreendi ao estudar isso e realmente foi um grande choque. Oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo no lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. A ponto ordinário, eu digo, eu faço uma ressonância, então eu consigo fazer uma história de estimar, mas uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para chutar alguma coisa. Aquela área da audição do lobo temporal vai fazer bicho, né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho e vê alguma coisa, aquela parte do lobo central dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha, oração, pode perguntar como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão. Acredite se quiser, eu surpreendi ao estudar isso e realmente foi um grande choque. Oração.
Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo do lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. A ponto ordinária, eu digo, eu faço uma ressonância. Está repetido. Então, eu trouxe os livros do Dennis Birman porque ele é neurocientista. Ele é médico. Ele vai entender a relação entre o quê? Entre o que ele vai entender a relação? Entre a nossa crença e o quê? E o que está acontecendo de fato. Então a nossa crença, essa nossa vontade, ela tem um papel fundamental aonde? Na vida. Na nossa vida, na vida dos outros, na circunstância do mundo. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, nossa, poxa, está num momento difícil, não sabe que decisão tomar, ora, tenha fé. Essa pessoa, ela não está te recomendando um artigo de folclore, ela não está sendo romântica. Ela está sendo o quê? Efetiva. Tanto quanto, se você tiver com dor de cabeça e alguém falar o quê? Toma dipirona. Então a gente vai perceber que o Espiritismo, ele consegue absorver essas informações e confirmar o quê? Todos os nossos princípios. O Espiritismo, ele consegue fazer isso por nós. Consegue melhorar, a partir do momento que nós estudamos, que temos a disposição, né, de fazer, nossa existência. Consegue fazer com que nós melhoramos a existência dos outros. Então, estudar o Espiritismo, compreender e exercitar os valores que Jesus nos transmitiu, são fundamentais para quê? Para a construção daquilo que Jesus acreditava, desse reino de Deus na Terra, um mundo pacífico. Cabe sempre a nós. Caminhando para o nosso fim, não vai dar mais tempo, né? Mas fica a recomendação da página do Pensamento e Vida sobre a fé, em que Emmanuel ele vai falando ali que o simples fato, Emmanuel é muito humilde, né? Ele é muito simples em certas colocações. Ele vai assim, o simples fato de você se alimentar é um ato de fé. Por quê? Quando você come, você acredita que vai fazer o quê? Aquelas substâncias vão virar o quê? Energia para você fazer as suas coisas. O simples fato de se alimentar é um ato de fé. Então, que nós possamos, a partir de agora, né, dos filhos, da referência bibliográfica, livro dos Espíritos, do Evangelho, que nós possamos ter uma outra visão quando nós encararmos as dificuldades. Que nós possamos ter essa fé, essa disposição ativa, íntima, de poder realmente mudar não só a nossa existência, mas também a dos outros. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão pela mensagem dessa noite. Vamos convidar o nosso irmão Marcos Afonso para fazer a prece final. Possamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus e dizer a Ele: aqui estamos, Pai amado, depositando as nossas vidas, as nossas angústias, os nossos anseios em Tuas mãos, confiantes, Pai, que neste momento do céu a energia é derramada sobre cada um de nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos dando força, Senhor, para seguir em frente, pois temos confiança na grandeza do Teu amor. E que possamos sair daqui, Senhor, energizados e gratos por sabermos que somos amados por Ti. Que a Tua luz e a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor.